Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, estamos então continuando os resumos dos nossos volumes do Livro do Céu. Estamos lendo o volume 1, que é um volume diferenciado, Fizemos o resumo do volume 2, do volume 3 e do volume 4. Agora vamos para o volume 5, que é um volume bem mais rápido, mas a gente vai fazer, como é mais rápido, a gente pode falar um pouquinho mais. Então, o volume 5 começou desde 19 de março de 1903 a 30 de outubro de 1903. E ela começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vem em meu auxílio, amarre-me esta vontade rebelde que sempre quer recalcular contra a santa obediência. Isso me coloca em tal estreiteza que, embora às vezes pareça morta, e mais do que nunca, como uma cobra, sinto-a viva e me rói por dentro. Portanto, amarre-me com novas cordas. De fato, encha-me com a sua santa e adorável vontade, até que ela transborde, para que minha vontade permaneça consumida na sua. E então eu posso ter a felicidade de não mais lutar contra a santa obediência. E você, ó santa obediência, perdoe-me se eu sempre guerrear contra você e me der forças para poder segui-la com calma em tudo. Porque às vezes parece que eu tenho toda a razão. Como lutar contra você? Como neste escrito, no relato do confessor. Mas vamos lá, vamos ficar calados. Não vamos demorar mais e começar a escrever. Como meu confessor do passado estava muito ocupado, muito mais do que nos anos em que ele me dirigiu, já que ele não pôde comparecer, o confessor estava lá, mas eu nunca pensei que ele tivesse que estar nas mãos disso. Muito mais que eu estava feliz com isso e tinha toda a minha confiança. Estando em meu estado habitual, o abençoado Jesus me disse que não estou feliz, que o confessor não estivesse mais se preocupando com o meu interior, e do modo como ele concordou com Nosso Senhor sobre o meu estado, dizendo-me: quando coloco as vítimas nas mãos das almas confessoras, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Portanto, diga a ele, ou isso me corresponde, ou eu te coloco nas mãos de outra pessoa. Então, o confessor estava meio falhando com Luísa, e esse trabalho interior, deve ser contínuo, então não podia parar, quando ele coloca as almas vítimas nas mãos das almas confessoras, dos padres. Então, quando coloca elas nas mãos dos sacerdotes, precisam que seja um atendimento contínuo, e ele estava ali, ou ele me corresponde, ou eu te coloco nas mãos de outra pessoa. E aí ela respondeu: Senhor, o que você diz? Quem será tão paciente que terá que levar esta cruz para vir todos os dias para se sacrificar como este confessor? E Jesus: eu darei luz, nomeando o atual confessor, e ele virá. E ela respondeu: como é impossível que ele leve essa cruz? Como é possível que ele leve essa cruz? E Jesus disse: sim, ele virá. E então, quando ele não me ouvir, enviarei minha mãe para ele. A quem a ama, não lhe negará esse favor. Então, aí Jesus falou assim: sim, ele virá. E quando ele não me ouvir, enviarei a minha mamãe, a nossa mãe do céu, para ir até ele. E ele que ama tanto, não lhe negará esse favor. Então, Jesus, ele utiliza da sua mãe. Que legal, né? Que interessante, que novidade pra gente saber que Jesus que manda Nossa Senhora resolver alguns probleminhas com as pessoas desobedientes. Oh, meu Deus, que lindo, esse relacionamento de Jesus com sua mãe,
dela poder ajudá-lo, né? Que coisa mais linda, 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 linda. Eu fico emocionada, gente, fico emocionada com essas coisas que Jesus revela. Meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus, ajuda a gente a confiar mais e mais em Ti, na Sua Mãe no céu. Quando o confessor chegou, contei tudo a ele, mas coitado, com uma nova ocupação que ele havia tomado, o tornou incapaz de lidar com o meu interior. Ficou claro que não estava à vontade, se sentia sua impotência que não podia cuidar mais de mim. Quando foi dito, ele assumiu um compromisso melhor e imediatamente voltou a não se incomodar como antes. O bem-aventurado Jesus reclamou dele e eu falei ao confessor. E um dia ele próprio me enviou o padre atual e eu também abri minha alma dizendo tudo. Ele concordou em vir e fiquei surpresa quando ele disse que sim e me disse: Jesus estava certo. Mas imediatamente a maravilha parou. Não sei como, durou apenas uma sombra que escapa imediatamente. Foram apenas 2 ou 3 dias e ele nunca mais foi visto. Mesmo quando uma sombra escapou e eu continuei nas mãos do confessor do passado, adorando as disposições de Deus. Muito mais do que eu estava feliz com isso, que tantos sacrifícios haviam feito por minha causa. Então, o outro confessor que tinha assumido uma outra responsabilidade, ficou preocupado com isso, acabou, vindo outro, esse outro falou que ia ficar, que ia vir, ela achou, que bom, e ele acabou sumindo também, e aí voltou o anterior e ela ficou mais feliz ainda, porque daí, continuou. Depois de um ano, eu sentindo necessidade, disse ao confessor do passado e ele me disse: estou lhe enviando Dom Genaro, ou seja, o padre presente, que é o atual, que ela estava falando. Preocupada com a tempestade que aconteceu entre eles, Jesus repetiu: não mexa nessas coisas. Eu preparei tudo e tudo que foi feito foi bem feito. Então, aí vem o Dom Genaro, que ele é bem falado. Ele fala bastante dele. Eu acho que ele até escreveu alguma coisa referente a Luísa. 19 de março de 1903. O verdadeiro amor é o que o sofrimento por Deus quer sofrer mais. O verdadeiro amor é o que o sofrimento por Deus quer sofrer mais. Vamos ver o que quer dizer isso. Hoje de manhã vi o confessor todo humilhado e junto ao abençoado Jesus e São José. E lhe disseram, comece a trabalhar e o Senhor está pronto para lhe dar graça que você deseja. Depois disso, vendo meu querido sofredor Jesus, como no curso de sua paixão, disse-lhe: Senhor, você não se sentiu cansado de sofrer tantas dores diferentes? Aí ela fez uma pergunta e Jesus responde: não, de fato, um que sofria mais acendeu o coração para sofrer outro. Estes são os caminhos do sofrimento divino. Não apenas isso, mas no sofrimento e no trabalho a alma olha apenas para o fruto que recebe. Eu, nas minhas feridas e no meu sangue, eu vi as nações salvas, o bem que as criaturas receberiam, e em vez de me sentir cansado, meu coração sentia alegria e desejo ardente de sofrer mais. Oh, meu Deus do céu! Portanto, este é o sinal, se o que sofremos é a participação de minhas dores. Se une o sofrimento e a alegria, se quer mais sofrimento, se em seu trabalho trabalha para mim, se não olha para o que faz, mas para a glória que dá a Deus e para o fruto que recebe. Oh, Shorialakandarabashi. Meu Deus do céu, tem que exaltar através das línguas do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, essa graça do Senhor, nos revelando tantas maravilhas. Meu Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, por essa revelação, referente ao sofrimento. Que lindo ouvir o Senhor falar do sofrimento. Que lindo, lindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Jesus. O que eu posso dizer? Então, eu faço questão de ler de novo, Ela perguntou: Jesus, você não se sentiu cansado de sofrer tantas dores diferentes? E ele: não. De fato, um que eu sofria acendia o coração para sofrer mais. Estes são os caminhos do sofrimento divino. Não apenas isso, mas no sofrimento e no trabalho a alma olha apenas para o fruto que recebe.
Eu, nas minhas feridas e no meu sangue, eu vi as nações salvas, o bem que as criaturas receberiam. E em vez de me sentir cansado, meu coração sentiu alegria e desejo ardente de sofrer mais. Portanto, este é o sinal. Se o que sofremos é a participação de minhas dores. Então, é o sinal para nós. Este é o sinal para você, que se você sofre e deseja sofrer mais e oferece sempre o seu sofrimento e você deseja mais oportunidade de sofrer, significa que essas dores que você está ofertando para Deus são divinas, são dores divinas que você sofre com alegria, sabendo os frutos que vai receber para você, e é expiação pelo mundo inteiro, É fé. É certeza, dessa verdade que Jesus ensina, da expiação, da reparação que nós vamos fazer pelos nossos irmãos pecadores. Não é por todos os pecadores, por nós também, Porque nós somos também. Então, portanto, este é o sinal. Se o que vocês sofrem é participação de minhas dores, se une ao sofrimento e à alegria. E se quer mais sofrimento, e se em seu trabalho trabalha para mim, se não olha para o que faz, mas para a glória que dá a Deus e para o fruto que recebe. Então não olha para o que faz, não olha para o sofrimento, não olha para a dificuldade, mas olha para o que vai ganhar de glória para Deus, E do fruto que se recebe desse trabalho. Oxuia, não tem que falar, eu estou feliz, porque eu trabalho para Jesus. Vocês sabem disso? E eu tenho muitas dificuldades diárias, E eu não ligo para as dores, não ligo para as dificuldades. Então eu fico emocionada demais por esse presente de Deus, por Ele nos guiar nessa direção certa, de que o seu sofrimento é o melhor presente que nós podemos ter. 20 de março de 1903. Jesus e São José consolam o padre nas dificuldades dele. Encontrando-me fora de mim, vi o padre e todas as dificuldades com relação à graça que ele queria, e Jesus abençoou outra vez com São José, que lhe disse: se você se colocar no trabalho, todas as suas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. Nossa, que interessante! Não, interessante é São José, Já apareceu no trecho anterior e agora de novo, Consolando o padre, nas dificuldades dele. Aí Jesus vem com São José, Ele deve ser devoto de São José, talvez, não sei qual motivo seria de São José estar junto, Que é o guardião da divina vontade, Que viveu com Maria e José e Jesus e era guardião, Ele era a voz da divina vontade e eles obedeciam ele em tudo. Nossa Senhora obedecia a ele que tinha que fazer o trabalho, mundano de buscar comida, Ele teve que se comportar, perfeitamente, mesmo não tendo o dom da divina vontade como Jesus e Maria tinham, mas ele vivia na perfeita divina vontade, por causa de conviver com Jesus. E Jesus diz para o padre: se você se colocar no trabalho, todas as suas dificuldades desaparecerão. Então, o que acontece? Por que Jesus fala dessa forma? Porque às vezes a pessoa fica perturbada e fica, paralisada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas interiores da pessoa, pela culpa, pelos sentimentos que a gente já conversa sempre na formação, que a gente fala, falamos na formação número 2 da Divina Vontade sobre essa culpa, que você acha que você não é digno, que você tem medo, você vem o medo, fala daquela culpa de que você fez alguma coisa errada, que você não é capaz, e várias outras dificuldades, sejam elas quais forem, que se tornam justificativas. E essas justificativas não funcionam na Divina Vontade, não dá para Jesus. Jesus, ele não tolera, ele não liga para isso, sabe? Você chegar em Jesus, Jesus, é por causa disso, é por causa disso, aí você vai confessar com o padre: padre, eu fiz isso, mas foi por causa disso, eu senti isso. Jesus não está interessado. Tudo isso é vontade humana. E claro que você tem que confessar. Toda essa vontade humana. Imagina o padre que ficou ouvindo tudo isso, Se Jesus já não tem paciência com isso, imagina o padre, Mas aí Jesus, ele fala pra gente: foca.
Foca. Se você se colocar no trabalho, todas as suas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. Então aqui, no nosso trabalho de divulgação da Divina Vontade, a gente pede para as pessoas, foquem. Não importa é o horizonte, não importa o que acontece ao redor. O que está acontecendo ao redor, se alguém faz alguma coisa errada, se alguém não está na direção que você acha que está. Confie em Deus. Confie em Deus. Não fique questionando, não fica corrigindo as pessoas, não fica exortando as pessoas, não fica julgando as pessoas, não fica olhando o que as pessoas fazem, né? Vai na direção, orienta, sempre orientando, como Jesus fazia com os apóstolos, ele sempre orientava o caminho certo. Quando ele via que os apóstolos, precisavam de uma instrução, ele dava a instrução, foca, né? Aí o apóstolo falou, Senhor, tem um monte de gente curando em seu nome, tem um monte de gente fazendo coisas em seu nome. Aí Jesus falou assim, mas eles são pagãos, são, não sei o que lá, naquela passagem. Aí Jesus falou assim, se eles não estão contra mim, estão ao meu favor. Se eles não estão contra mim, estão ao meu favor. É o que Jesus fala das outras religiões. Se eles não estão contra mim, estão ao meu favor. Se estão fazendo bem, se estão, fazendo caridade, se estão buscando a Deus, a gente não tem que julgar, a gente não tem que ficar desesperado, preocupado, a gente ora por eles, a gente pede, Senhor, pela unidade de todos os, pela unidade de todos os seres humanos, pela unidade dos cristãos, pela unidade de todos nessa divina vontade, para que todos sejam unidos pela fé. E é focar na missão que nós temos. Não ficar preocupado com conteúdos que as pessoas colocam, não adianta, Focar. Aí tem uma pessoa que está perturbando, que está confundindo realmente com uma vontade humana latente, que você percebe claramente que é pura vontade humana. Paciência, vamos respirar fundo, vamos orientar. E se a pessoa não estiver obstinada no erro, dá pra gente seguir. Se a pessoa estiver obstinada no erro, aí a gente tem que fazer o mesmo que Jesus fazia, virar as costas e ir embora. Jesus fazia isso, Virava as costas e rezava pela pessoa, mas virava as costas e ia embora. Não tem que fazer, Nessa hora a gente tem que ser como Jesus, imitar Jesus. Se ele vivia na divina vontade e fazia isso, a gente vai ter que fazer também. Então a gente focar, permanecer focado sempre. 23 de março de 1903. Se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se a vida da condenação é perversa. Vamos ler. O amor é tudo para Deus. É a parte de Jesus, tá, gente? O amor é tudo para Deus e para o homem. Se o amor cessa, a vida cessa. É verdade. É verdade, isso é verdade. Quando não tem amor, a vida acaba. Mas existem dois tipos de amor. Um espiritual e o divino. E o outro que é corporal e desordenado. E entre esses amores há uma grande diferença entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade, quase se pode dizer a diferença que passa entre o pensamento da mente e o trabalho das mãos. A mente, em um tempo muito curto, pode pensar em 100 coisas, onde as mãos dificilmente podem fazer um único trabalho. Deus, o Criador, e se Ele cria as criaturas, o único amor as faz criar. E se Ele mantém em constante atitude todos os seus atributos em relação às criaturas, é o amor que o empurra para isso. E os próprios atributos do amor recebem vida. O mesmo amor desordenado, como riquezas, prazeres e muitas outras coisas, não são essas que formam a vida do homem. Mas se ele sente amor por essas coisas, elas não apenas formam a vida, mas vêm para tornar-se seus ídolos. Então, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se o amor é perverso, forma a vida da condenação. Uau! Uau! Que conhecimento! Que orientação de Deus! Então, vamos ler de novo, porque, uau, eu tô abismada. Como Jesus fala coisas preciosíssimas no livro do céu para Luísa e para nós.
quanto que nós vamos crescer espiritualmente com esse conteúdo. Meu Deus. Então vamos ler de novo. O amor é tudo para Deus e para o homem. Se o amor cessa, a vida cessa. Isso não tem que comentar. Mas existem 2 tipos de amor. Um espiritual e divino. O outro que é corporal e desordenado. E entre esses amores há uma grande diferença entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Quase se pode dizer a diferença que passa entre o pensamento da mente e o trabalho das mãos. A mente, interessante essa comparação, né? A mente, em um tempo muito curto, pode pensar em 100 coisas. É a inteligência, né? Memória, a vontade, os atributos do homem, onde as mãos dificilmente podem fazer um único trabalho. Então, a mente, ela pode fazer, num curto espaço de tempo, muitas coisas, mas as mãos dificilmente podem fazer um único trabalho. Deus, o Criador, então a diferença é muito grande, né, entre a mente e as mãos. Deus, o Criador, e se Ele cria as criaturas, o único amor as faz criar. E se Ele mantém em constante atitude todos os seus atributos em relação às criaturas, é o amor que o empurra para isso. E os próprios atributos do amor, eles recebem vida. Então, disso também não tem o que comentar, né? É Deus, o Criador, que é movido por amor, Ele é o próprio amor e tudo que Ele faz é dependente desse amor por nós. Então, Ele cria e mantém tudo conforme o amor que o empurra a permanecer amando, né? Isso é lindo de Deus. O mesmo amor desordenado, como as riquezas, prazeres e muitas outras coisas. Disso a gente não tem que falar, porque é muito claro, né? A gente ama a riqueza, a gente ama ter as coisas, a gente ama poder pagar as contas, a gente ama poder comprar as coisas que a gente quiser, né? Nossa, muitos veem nisso a pura felicidade, o sentido para viver, né? Eu já vivi assim, então eu sei muito bem como é. Prazeres e muitas outras coisas. Não são essas que formam a vida do homem. Mas se ele sente amor por essas coisas, amor, sabe? Amor, dependência mesmo, né? Alegria, só de viver dessas coisas, né? Que advém somente disso. Você se move em direção a isso. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você pensa quando acorda. Como manter esse prazer, como manter essa riqueza, como manter essas coisas que você tem. Como não perder de vista, né? Você não pode perder de vista, né? Você tem que ter essas coisas sempre. São ídolos, né? Que não apenas formam a vida. Elas não apenas formam a vida, mas vêm para se tornar o ídolo. Então, você vive em função disso. Para viver disso, você acha que é isso que te mantém vivo, te mantém respirando. E de uma certa forma, você pensa dessa forma. Deus está totalmente fora de contexto, né? E olha que às vezes você crê em Deus, você acredita em Deus, mas você coloca Deus à parte, como se Ele não tivesse nada a ver com esse amor que você tem. Ou às vezes até você coloca Deus para poder manter essa estrutura que você tem, né? Às vezes você negocia com Deus, como eu fazia, para manter essa estrutura, né? E você, né, vai até Deus para isso, para que Ele mantenha essa sua necessidade mundana. Acontece. Nas riquezas é bem possível as pessoas se moverem nessa direção, porque eu vivi assim, então eu sei muito bem o que estou dizendo. Então, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Quando o amor é santo, você não tem esses apegos, né? Você tem esse amor ordenado, onde Deus é o centro da sua vida, né? Onde tudo está em equilíbrio. Aí você caminha para a santificação. Agora, se é esse amor perverso, se é essa direção do ídolo, de você adorar outras coisas no lugar de Deus, né? Se mover
né, em decorrência dessa necessidade de manter esses prazeres, manter essas necessidades mundanas, é a vida de condenação. É muito grave, muito perigoso. Então a gente precisa, né, aprender com essa lição de Jesus tão preciosa. 24 de março de 1903. Enquanto você não é nada, não pode ser tudo, estando em Jesus. Muito importante, né? Só o título já chama a atenção da gente. Enquanto você não é nada, pode ser tudo, estando com Jesus. Uau! Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Hoje mesmo eu estava pensando, porque eu estava lembrando, né, que tem um grupo, a gente está em plena pandemia, quarentena de Covid-19, né, e enquanto está acontecendo isso, as lives estão explodindo, né, então o meu filho é coroinha na igreja. E no grupinho lá dos coroinhas, eles estão fazendo umas gincanas em live, né, e no grupo, ele fica no meu celular. Meu filho não tem celular. Ele tem celular, mas Deus não quis que ele usasse, porque sumiu o bendito celular lá no meu quarto. Eu guardei em um lugar e não acho. Aí eu falei pra ele, é Deus que não quer. E com toda razão, porque ele não tem controle. Não adianta. Tem que se abster mesmo. Então, aí ele usa o meu celular, né, pra poder participar dessas coisas. E aí interessante que depois que acaba a live, as mães, os filhos, as mães, principalmente as mães, ficam enchendo o grupo de fotinha dos seus filhinhos lá, de como foi a participação deles, né, aparecendo lá, né, cada um com a foto mais bonita que a outra e todo mundo imitando, né, e eu não ligo pra isso, porque eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo, nem me interesso por isso, não tô nem aí com isso, né, e meu filho também, por causa de eu não estar preocupado, ele também não tá preocupado, não questiona, não, né, nem vê essas coisas e tal. E às vezes é a própria mãe que quer colocar o seu filhinho lá, para aparecer o filhinho lá. E eu tava conversando com Jesus sobre isso. Falei, não, Jesus, eu sou diferente. Eu não tô nem aí para essas coisas. Não preciso fazer meu filho aparecer. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Ao mesmo tempo aí Jesus falando logo na minha cabeça, claro que não. Você sabe muito bem que não é isso que eu quero. Não importa aparecer. O que importa é se esvaziar e estar lá em meu nome. Estar lá por mim. Se o evento dessa, né, que acontece lá é para mim, é para minha mãe, como hoje foi um live né, para poder, é uma gincana mariana. Então, como foi mariano, né, por causa do mês de Maria, por causa que, né, a gente está num pleno momento ali de padroeira, né, nossas duas padroeiras são as capelas próximas de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então a gente sempre faz no mês de maio 2 novenas, uma em seguida da outra, a gente chama de Festa de Maria. Então maio inteirinho tem quermesse, novena, maio inteirinho, vem vários padres, são 24 padres diariamente, né? Cada dia um rezando a novena aqui na nossa paróquia, é uma festa gigantesca, com bastante bingo, né, com bastante bolinho caipira, bastante coisa legal. Então, assim, muito legal mesmo. E esse mês não teve nada por causa da quarentena. E aí tá acontecendo esse evento, aí Jesus no meu coração, né? Eu falando com Jesus, é isso mesmo, Jesus. Meu filho tem que se acostumar com a divina vontade, né? De que a gente não tem que aparecer. A gente não tem que parecer nada. Então, é um exemplo para você, né, que tá ouvindo, para você entender como que Jesus gosta, né? Que você não seja nada. Que você venha se despir de você mesmo. Não queira aparecer, não queira, sabe? Isso, eu fiz um processo tão bom quanto a isso. Fiz um processo maravilhoso, sabe? Hoje eu trabalho aqui para Jesus porque Ele precisa da minha voz. Precisa. E eu estaria aqui mesmo se a minha voz estivesse rouca, estivesse com a voz ruim, eu estaria aqui do mesmo jeito, porque é muito importante mesmo, né? Ele precisa da minha voz. Eu já consagrei minha voz desde pequena para ele sabe disso. Eu não tô cantando aqui porque eu sou cantora, mas eu não tô cantando aqui, não tô preocupada com isso. Não quero aparecer.
para isso, para mim mesma. Somente o conteúdo da divina vontade é o que tem que aparecer. Eu não quero ser nada. Eu não quero aparecer, não quero nada de mim, nada. Deus sabe disso. Então vamos ler o que ele diz. Eu vou começar a pular aqui para os conteúdos que ele fala, tá? Minha filha, quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si. E embora possa sair da minha vontade, tendo-a criado livremente, com liberdade, meu poder opera um prodígio, dando-lhe continuamente a participação da vida divina. E nessa participação ela recebe sempre, sente tanta força e atração de união com a vontade divina, que mesmo se ela quisesse fazê-lo, não poderia. E esta é a contínua virtude que sai de mim para com aqueles que sempre fazem a minha vontade. Então, acho que ela fez um comentário sobre esse trecho. E aí Jesus falou outra coisa aqui na frente, referente a isso. Então, vamos ler desde o início, então. Essa manhã, depois de passar dias muito amargos, o abençoado Jesus veio e ficou comigo familiarmente. Tanto que pensei que deveria sempre tê-lo. Mas quando, na melhor das hipóteses, como um flash, ele desapareceu. Começou as privações já. Quem pode dizer minha penalidade? Eu me senti louca, muito mais do que eu tinha quase certeza de que nunca eu ia perdê-lo novamente. Agora, enquanto eu estava me sentindo dolorida, como um flash ele voltou e com uma voz sonora e séria me disse: quem é você que quer me manter sempre contigo? Nossa! E eu, por mais louca que estivesse, ousada, eu respondi: tudo quando fico com você. Sinto que eu não sou nada, além de uma vontade do peito do meu Criador. E isso desde que esteja unida a você. Eu sinto vida, existência, paz, tudo de bom. Sem você, sinto-me sem vida, destruída, espalhada, inquieta. Posso dizer que tenho todos os males e ter vida e não dispersar a vida. Isso depende de eu buscar seu seio, seu centro. Aí quero ficar lá para sempre. Jesus parecia que estava todo amolecido, mas novamente ele repetiu: mas quem é você? E ela: Senhor, eu não sou nada, além de uma gota de água. E essa gota de água, até que ela esteja no seu mar, parece ser o mar inteiro. Mas se não sair do mar, mantém limpa e claro, para que possa ser comparada às outras águas. Mas se sair do mar, fica lamacento e devido à sua pequenez será disperso. E lindo que ela falou, né? Uau! Ela tem poder, né? Porque eu não tenho esse poder de falar essas coisas para Jesus, não. Senhor, eu não sou nada além de uma gota de água. E essa gota de água, até que ela esteja no seu mar, até que ela esteja lá no mar, parece ser o mar inteiro. Mas se não sair do mar, mantém limpa e clara. Então, ela sente que ela é esse mar inteiro, Quando essa gota de água ela é tão necessitada desse mar, que ela sente que ela é esse poço, de mar onde Deus tem que estar. É isso que eu entendi agora, Que eu entendi. E ela parece ser o mar inteiro, por isso que ela tá dizendo, por isso que eu quero ficar sempre contigo. Eu preciso de você. Porque eu sinto que eu sou essa dependência do Senhor, essa morada do Senhor, onde o Senhor deve habitar, e tal. Que lindo! Mas se não sair do mar, mantém limpo e claro, para ser comparado a outras águas. Mas se sair do mar, fica lamacento e devido à sua pequenez será disperso. E ele se curvou para mim, me abraçando e me disse, aí ele vai falar o que a gente leu no começo: minha filha, quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si. Ela tem toda a razão no que ela disse, Minha filha, quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si. Por isso que Jesus mostrou para mim a visualização esses dias que eu expus, na meditação dos 31 dias com Maria, que ele mostra mesmo que nós, os filhos da divina vontade, tem o rosto dele,
Então é real isso que eu estou dizendo para vocês. Ele só confirma depois que a gente vai voltar, né, nos conteúdos da Divina Vontade, do Livro do Céu. A gente vai e confirma, encontra a bilocação da Divina Vontade acontecendo, né, onde ela está sempre em vários locais vendo a gente está vendo sempre a mesma coisa, sempre falando e voltando novamente, e com outras palavras, ele voltando no mesmo entendimento, para a gente poder ter cada vez mais claro essa realidade, e acreditar e tomar posse disso. Então, quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si. E embora possa sair da minha vontade, pois eu fiz livremente, tendo-a criado livre, meu poder opera um prodígio. É o que acontece com todos os que conhecem a Divina Vontade. Ninguém consegue ficar longe. Ninguém consegue ficar longe. Né? Dando-lhe continuamente a participação da vida divina, e nessa participação ela recebe sempre, sente tanta força e atração de união com a vontade divina, que mesmo que ela quisesse fazê-lo, não consegue, né? Não consegue, realmente a gente não consegue virar as costas para a Divina Vontade, é impossível, né? E esta é a contínua virtude que sai de mim para com aqueles que sempre fazem minha vontade. Então, a gente está amarrado, gente, não tem mais o que fazer. Só vira as costas de verdade é quem acabou de encontrar esse conteúdo e não entendeu nada, porque Jesus não abriu o entendimento e foi embora. E se Jesus não abriu o entendimento da pessoa, porque a vontade humana reina e ele não gosta de gente orgulhosa. Não gosta. Ele não permite facilmente que alguém orgulhoso fique aqui na Divina Vontade, não consegue. Então, por isso que tem que ser uma pessoa vazia de si. Então, eu estava falando sobre uma coisa, um exemplo, mas também é a mesma coisa, serve. Ela falou desse nada que ela é, né? Esse nada que ela é, que com ele ela é tudo, né? É lindo, não tem que falar. Só, né, a gente vai continuar, vamos continuar, porque se a gente parar, a gente vai ficar só nesse trecho o resto da vida aqui. 7 de abril de 1903, medo de sua condição. Já vou andar mais para frente. 10 de abril de 1903, como os homens não desistem, Jesus tocará a trombeta de novos e sérios flagelos. Vamos ler esse trecho pequeno. Encontrando-me fora de mim, vi Nosso Senhor com uma vara na mão que tocou o povo. Quando foram tocados, dispersaram-se e se rebelaram. E o Senhor disse: Eu toquei vocês para reuni-los ao meu redor. E em vez disso, para reunir-te rebeldes e dispersar-te de mim, é necessário que eu toque a trombeta. E enquanto ele disse que começou a tocar trompete, e eu entendi que o Senhor enviaria alguma punição, e em vez de se humilharem, os homens aproveitariam a oportunidade para ofendê-lo e partirem. E o Senhor, vendo isso, fará soar a trombeta de outras escoriações sérias. Né? Muito forte. Né? Então, a dificuldade, né? Eles não desistem de ofender a Deus. É muito sério. É muito complexo isso aí. Continuando, 7 de abril de 1903. Jesus suspende Luísa de seu estado habitual para poder castigar. Tendo passado dias muito amargos de privação e lágrimas, com a adição de me ver em ação, que o Senhor me suspendeu do estado de vítima. Como de fato aconteceu comigo, que por mais que tentasse, não poderia perder a consciência. De fato, fiquei surpresa, com fortes dores no intestino, o que me deixou inquieta sem poder entender. Apenas um sonho na noite em que pensei ter visto um anjo me levando a um jardim em que havia todas as plantas enegrecidas. Mas eu não prestei atenção e apenas pensei em como Jesus havia me afugentado. Então, o confessor chegou tarde e, encontrando-me em mim mesma, ele me disse que as vinhas haviam congelado. As videiras haviam congelado. Por isso fiquei muito aflita ao pensar nas pessoas pobres e no medo de que elas não me deixassem cair em meu estado habitual para ele poder castigar livremente.
Mas nesta manhã o abençoado Jesus veio me fazer cair em meu estado habitual, e assim que eu o vi, eu disse-lhe: Ah, Senhor, o que o Senhor fez ontem? Você fez a façanha, e então nem mesmo para me dizer qualquer coisa, porque pelo menos eu teria pedido que você poupasse o castigo em parte. E ele disse: Minha filha, era necessário suspender você. Caso contrário, você teria me impedido, e eu não poderia ser livre. E quantas vezes eu não fiz o que você queria? Ah, minha filha, é necessário que os flagelos chovam no mundo. Caso contrário, para salvar os corpos, as almas se perderão. Para salvar os corpos, as almas se perderão. Então é muito importante os flagelos. Ele permite que os corpos, das pessoas sofram a fome, A gente passa por esse momento que a gente está passando a pandemia, que haja essas mortes, mas a alma é o que importa para ele. Ele está importando com a alma, então é muito importante a gente entender. Aí ele fala que vingança da sua honra, da sua glória. Faça uso da justiça enquanto o homem não quer mais reconhecer os direitos de seu Criador. Então, aqui, tendo dito isso, ele desapareceu e me encontrei fora de mim, sem meu doce Jesus. Então fui procurá-lo, e enquanto via no cofre dos céus um sol diferente do sol que vemos, e abaixo uma multidão de santos, que ao ver o estado do mundo, corrupção, e como eles zombavam de Deus, como o mundo zombava de Deus. E todos esses santos em alta voz gritaram: vingança de sua honra, da sua glória, faça uso da justiça, enquanto o homem não quer mais reconhecer os direitos de seu Criador. Então é muito importante esse trecho, para a gente entender a necessidade dos castigos, da purificação. Então, quando a gente fica brigando na internet, falando que a gente não tem que sofrer, que a gente fica chorando com Deus, falando que a gente não tem que passar por isso que a gente está passando, a gente está indo contra a vontade de Deus. Nós estamos zombando de Deus. Nós estamos indo contra a vontade de Deus. É muito sério. Nesse momento a gente tem que pedir misericórdia. Não é ofertar, é pedir misericórdia. Então, é muito importante a gente saber lidar com esses sofrimentos e ofertar tudo para Jesus. Dia 8 de maio de 1903. O homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem, e se alguém dispõe ao mal, recebe o mal. Isso é bem claro, A gente, vamos ver o que Jesus fala aqui pra gente. Continuando meu mais amargo estado de privação, ele se mostra calado e por breves momentos vem até mim. Hoje de manhã, comprometendo o confessor... Aí tem uma parte aqui que tá mal traduzido, então não tem muito sentido. Ele se mostrou pouco e quase à força, e voltando-se para o confessor, disse-lhe com aspecto sério e aflito: O que você quer? O padre parecia estar confuso e ele não pôde dizer nada. Por isso eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que você deseja. E o Senhor acrescentou a ele: Esteja pronto e você terá. E então você tem a vítima. Quanto mais você ficar perto de meus pensamentos e intenções, mais se sentirá forte e livre para poder fazer o que quiser. Referente ao confessor, Então, ele se mostra calado por breves momentos, de manhã comprometendo o confessor a dar para ele, tá dizendo aqui uma palavra que não tem lógica, mas é tipo para fazê-lo feliz, Ele se mostrou pouco e quase à força, Jesus, se mostrou pouco e quase à força, e voltando-se para o confessor, disse-lhe com um aspecto sério e aflito: O que você quer? Perguntou para o padre. O padre parecia estar confuso e ele não pôde dizer nada, por isso eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que você deseja. Então eu acho que Jesus queria que rezasse a missa na casa da Luísa, E o Senhor acrescentou a ele, ao confessor: Esteja pronto e você terá. E então você tem a vítima. Quanto mais você ficar perto de meus pensamentos e intenções,
né, fazer a vontade de Deus, você se sentirá mais forte e livre para poder fazer o que quiser. Então, alguma coisa particular do Padre. Então eu disse: Senhor, por que você não vem? E ele acrescentou: você quer ouvir? E enquanto isso houve tantos gritos de vozes de todo mundo dizendo: morte ao Papa, destruição da religião, igrejas sejam destruídas, destruição de todos os domínios. Ninguém deve existir acima de nós. Nossa! Ela ouviu gritos de vozes de todo mundo: morte ao Papa, destruição da religião. Nossa! Né? Que as igrejas sejam destruídas, todos os seus domínios. Ninguém deve existir acima de nós. E muitas outras vozes satânicas que parece inútil dizer isso. De onde nosso Senhor acrescentou: minha filha, o homem quando se dispõe ao bem, recebe o bem. E se alguém dispõe ao mal, o mal recebe. Todas essas vozes que você ouve alcançam o meu trono. E não uma vez, mas repetidas vezes. Em minha justiça, quando vê que o homem não apenas quer o mal, mas com repetidos pedidos ele o pede com justiça, é forçado a conceder o mal, a tornar conhecido do mal que eles querem, porque realmente conhecendo o mal, quando nos encontramos no mesmo mal. Aqui está a razão pelo qual a minha justiça está encontrando espaços vazios para punir o homem. Mas ainda não chegou a hora de sua suspensão. No máximo alguns dias por enquanto, para fazer a justiça pisar um pouco sua mão no homem, não sendo capaz de aguentar o peso de tantas enormidades, e ao mesmo tempo abaixar a testa do homem que está muito elevada. Então, claramente, Jesus falando a razão, né, da justiça ter que agir na terra, né? Ele está explicando. Então, o livro do céu ela tem essa função bastante de explicar a necessidade da justiça na terra, né? 11 de maio de 1903, a paz limpa paixões, a intenção correta tudo santifica. Encontrando-me no meu estado habitual, quando acabei de ver meu adorável Jesus que me disse: a paz coloca todas as paixões no lugar, mas o que triunfa sobre tudo, que estabelece todo o bem da alma e santifica tudo, está fazendo tudo por Deus, ou seja, operando com a intenção correta de agradar somente a Deus. O trabalho correto é que aquele que dirige, que domina, que retifica as mesmas virtudes, até a mesma obediência. Em suma, é como um professor que dirige a música espiritual da alma. Então, a paz, né, quando você sente paz, né, quando você fica em paz, você não fica se atormentando por nada, você não fica na sua cabeça falando, igual eu estava conversando com uma pessoa agora, né, chamando a atenção dela, uma menina namorando com um rapaz, desde quando começou o namoro ela fala comigo, pedindo conselho. E ela, desde o começo, ela enfrenta muita inveja de outras meninas, de outras moças, né? Porque ele é um comerciante do bairro, solteiro, né? Bem sucedido. E ela é uma moça jovem, né? E pobre, simples. E daí tem um monte de outras meninas que ficam, né? As gavioas. Não existe gavião, né? Ai, são as galinhas, modo de falar, né? Que ficam atrás, né? A gente sabe que existe isso. E essas meninas são perdedoras, mas elas não desistem. E aí elas fazem os golpes que elas podem. E são golpes, assim, escancarados. E ela falando pra mim que ele fica bravo com ela e tá querendo até terminar com ela, falando que, né, jogando na cara dela as coisas, falando que ele não quer uma pessoa tão ciumenta, tão, né, que fica caindo na conversa dos outros, que se deixa levar, né, ele orienta ela para que ela seja mais madura, e eu já falei isso para ela várias vezes, mas ela não adianta, ela cai na conversa das meninas, faz escândalo, arruma rolo, e aí eu falei para ela assim, se você ficasse em paz, todo esse medo que você tem, toda essa desconfiança, toda essa baixa estima sua, tinha morrido tudo. Né? Essa preocupação, essa raiva, essa ira, né? Tinha acabado tudo. Então, é bem o que Jesus está falando aqui.
que a paz coloca todas as paixões no lugar. Então, é um exemplo claro, né? E se ela fosse madura, refletisse com a inteligência, que é o que nós precisamos fazer na divina vontade, nós temos que usar muito a nossa inteligência, reflexão, para a gente poder abrir mão da vontade humana, né? Para a gente poder viver a divina vontade. Tem que ter muito conhecimento, entendimento, né? Muito conhecimento de si mesmo, né? De si próprio. Então, é muito importante essa paz, né? Conhecendo-se, conhecendo quem você é, conhecendo onde Deus está agindo na sua vida, que Deus ele quer o seu bem, que tudo que Deus dá é irrevogável. Se ele tira alguma coisa é porque é bom pra gente, né? Que Deus está no comando da nossa vida, que a gente não precisa ter medo de nada. É isso tudo. Então a paz coloca as paixões no lugar. Você não tem que ter paz, não tem que ficar bravo, você não tem que ficar... Claro que a gente demora para aprender isso, demora para isso entrar no cérebro da gente, demora para isso se tornar um hábito, demora, mas é a gente entender primeiro, é depois isso começar a gente ter posse disso, é a gente entender, né? Uma verdade, a gente toma posse quando a gente fica constantemente refletindo nela. Então, refletir nessa verdade, guardar no seu coração, né? Sempre voltar, marcar, né? Está sempre novamente se orientando pelo livro do céu, pela palavra de Deus, sempre se orientando nas verdades divinas para a gente poder continuar sempre conectados com Jesus. Por isso que esses livros que nós temos de imitação de Jesus Cristo, pequenininho, né, tá sempre à mão para a gente poder se orientar, de ler todos os dias, fazer sua reflexão diária. Por isso que a oração é tudo na nossa vida, né? Santa Faustina fala, a oração, né, Jesus fala, tem que ser feita em todos os momentos. Todas as horas, sempre a alma tem que orar, em qualquer situação que existe, para poder manter a paz. Mas o que triunfa sobre tudo, o que estabelece todo o bem da alma e santifica tudo, é estar fazendo tudo por Deus. Né? Se coloca Deus no centro da nossa vida, eu acabei de falar isso para ela. Se você coloca Deus no centro da sua vida, você não tem por que ter medo de nada, né? Ou seja, operando com a intenção correta de agradar somente a Deus. Então, em tudo que você fizer, em todas as escolhas que você fizer, você vai fazer em Deus. Em Deus, sempre. Até o namoro. Né? O trabalho correto é aquele que dirige, que domina, que retifica as mesmas virtudes. Até mesmo a obediência. Em suma, é como um professor que dirige a música espiritual da alma. Vamos passar para frente. 20 de maio de 1903. Ela oferece sua vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Vamos passar para frente. 6 de junho de 1903, Jesus a ensina como se comportar em um estado de abandono e sofrimento. Vamos ver o que ele vai falar. Minha filha, tudo que você sofre em seus braços, pernas e coração, oferece-o juntamente com os sofrimentos dos meus membros, com a recitação de 5 glórias ao Pai. E ofereça a justiça divina pela satisfação das obras, dos maus passos e desejos dos corações que são continuamente cometidos por criaturas. Depois, junte os sofrimentos de espinhos e dos meus ombros, né, dos seus ombros aos meus sofrimentos, como a recitação dos 3 glórias ao Pai, e oferece-o para a satisfação dos 3 poderes do homem tão deformados que não mais reconhecem minha imagem neles. São os 3 poderes, é memória, inteligência e vontade. E tente manter sua vontade sempre unida à minha, em uma atitude contínua de me amar. Que sua memória seja o sino que toca continuamente em você. E lembre o que eu fiz e sofri por você, e quantas graças eu fiz em sua alma, para agradecer a mim. Porque gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. O seu intelecto pensa em nada além de cuidar de Deus. Se você fizer isso, encontrarei minha imagem em você e ficarei satisfeito com isso que não posso receber das outras criaturas. E você fará isso continuamente, porque se a ofensa continuar, a satisfação a minha, a reparação tem que continuar. Então, é muito importante esse trecho, né? É uma dica de Jesus clara de como a gente deve viver na divina vontade, as orações na divina vontade de reparação. Então, utilize dessas orações, né, que Jesus acabou de ensinar, essa forma de orar que Jesus acabou de... Por isso acrescentei, Senhor, quão ruim eu me tornei gananciosa. E ele disse, minha filha, não tenha medo.
Quando uma alma faz tudo por mim, tudo o que é preciso, até os mesmos refrescos, eu os recebo como se revigorasse meu corpo sofredor. E aqueles que os entregam, eu os seguro como se os tivesse dado a mim mesmo. Tanto que, se não os dessem, sentiria a pena deles. Mas para remover suas dúvidas, sempre que elas me deram um refresco, e você sentirá a necessidade de tomá-la. Não apenas fará isso por mim, mas acrescentará: Senhor, eu pretendo restaurar seu corpo sofredor no meu. Então, o que quer dizer isso? Quando a pessoa não está sofrendo, a pessoa está se dando um refresco, está se... Você está lá passando por momentos de felicidade, você não está se deixando levar pelo sofrimento nesse momento, você está se dando um refresco para você se sentir um pouquinho melhor. Eu faço isso bastante, porque o meu dia é muito, muito sofrido. Aí em alguns momentos eu falo para Jesus, eu vou me dar um refresco agora, vou deitar na minha cama, vou deitar um pouco, vou descansar um pouquinho. Então eu sempre faço isso. E esse ato oferecido na Divina Vontade tem o poder de refrescar Jesus também. Então tem também o oferecimento, nada se perde, tantas coisas que acontecem para o nosso bem, quanto as coisas que acontecem para o mal também, assim, de sofrimento, modo de falar, né? Que não é mal, nada é mal na Divina Vontade, né? Tudo se transforma. Então é muito interessante isso, muito legal isso, né, de Jesus, dele nos explicar isso, né? Nós temos que aproveitar bastante esse conteúdo. Dando sequência, 10 de junho de 1903. Os que usam seus sentidos para glorificar nosso Senhor retêm em si mesmos seu trabalho criativo. Nossa, esse volume 5 é pequeno, mas é muito rico, gente. Minha filha, quem usa dos seus sentidos para me ofender, deforma minha imagem em si mesmo. Portanto, o pecado dá morte à alma. Não porque ela realmente morre, mas porque ela dá morte para tudo o que é divino. Se então ele usa seus sentidos para me glorificar, posso dizer: você é meu olho, minha audição, minha boca, minhas mãos e meus pés, e com isso preservo o meu trabalho criativo. E se me glorificar, acrescenta sofrimento, contentamento, reparação aos outros, preserva em mim minha obra redentora. E aperfeiçoando essas minhas obras, minha obra santificadora ressurge, santificando tudo e preservando-a na alma, porque em tudo o que fiz na obra do Criador, Redentor e Santificador, transfundi na alma uma participação própria no operar. Mas tudo se a alma corresponde ao meu trabalho. Então, o que quer dizer isso? Os sentidos. Quais são os sentidos? O olho, os ouvidos, o paladar e a pele, né? E cheirar. E são os 5 sentidos. Então, tem como usar esses 5 sentidos para ofender a Deus. O olhar, o que você olha? O que você vê? Principalmente o olhar e a boca, né? São os que mais a gente usa para ofender. Quando a gente olha e julga alguém. Porque olhar e julgar é a mesma coisa, ele disse aqui no Livro do Céu, né? Falar, né? Quando a gente fala fofoca, a gente também é a mesma coisa, né? Julgar, então isso é para ofender a Deus. Então eu peço perdão, Senhor, por tudo que eu fiz hoje, nos meus sentidos que foram para te ofender. Me perdoa, pede perdão para Deus, porque sempre a gente faz alguma coisa, sempre. Impressionante. Portanto, o pecado dá morte à alma. Não porque ela realmente morre, mas porque ela dá morte para tudo que é divino. Se então a pessoa usa seus sentidos para me glorificar, orar, rezar, para ler a palavra de Deus, né, para ouvir coisas de Deus, né, para glorificar a Deus. Aí você é o meu olho, minha audição, minha boca, minhas mãos e meus pés. E com isso, preservo o meu trabalho criativo. E se você me glorificar, acrescentando o sofrimento, né, o contentamento, a reparação aos outros, preserva em mim a minha obra redentora. Então, se você
Além de fazer essas coisas, né, para glorificar, cantando, lendo, ouvindo coisas boas, aí você ainda soma o sofrimento, né, fazendo um jejum, uma mortificação, né, uma penitência, né, o contentamento, o que seria contentamento? Acrescenta contentamento, né, louvores, né, alguma coisa assim. Reparação, que é essas orações de reparação, de oferecimento pelas pessoas, fazendo orações, terços, né, da misericórdia, assim mais. Preserve em mim a minha obra redentora. Aperfeiçoando essas minhas obras, minha obra santificadora ressurge, santificando tudo e preservando-a na alma. Porque em tudo que fiz na obra do Criador, Redentor e Santificador, transfundi na alma uma participação própria no operar. Mas tudo é se a alma corresponde ao meu trabalho. Que maravilhoso, que perfeito, que lindo, né? E eu peço perdão, porque na hora que eu estava lendo sobre isso, dos sentidos, eu já lembrei essa parte de olhar e julgar, né? A gente, infelizmente, faz isso. Oh, meu Deus, como é difícil não fazer. Mas é por causa disso que a gente vai ficar, né, se remoendo, achando que a gente não é digno, né? A gente tem que pedir perdão, assumir nosso pecado, nossa debilidade, a nossa miséria e seguir em frente, porque a gente sempre vai dar de cara com uma verdade de Deus e isso vai falar forte ao nosso coração e nos lembrar dos nossos erros, com certeza. Sempre a gente vai lembrar, né? Continuando, 16 de junho de 1903. O que torna a alma mais querida, mais bonita, mais amável e mais íntima de Deus é a perseverança em trabalhar apenas para agradá-lo. Muito bom. Continuando meu estado habitual, me vi fora de mim e vi o menino Jesus segurando um copo cheio de amargura e uma varinha na mão. E ele me disse: veja, minha filha, que copo de amargura me dá para beber o mundo continuamente? E eu disse: Senhor, faça parte de mim, para que você não sofra sozinho. De onde ele me deu um pouco da bebida dessa amargura, e então, com a varinha que segurava na mão, começou a perfurar a parte do meu coração. O suficiente para fazer um buraco de onde saiu uma corrente daquela amargura que eu bebi e mudou para leite doce, e foi a boca da criança que tudo ficou amaciado e revigorado. E então ele me disse: minha filha, quando dou à alma um gosto amargo, tribulações, se a alma se conforma com a minha vontade e ela é grata a mim, se me agradece a mim, ela faz um presente oferecendo-me, pois é amargo, está sofrendo, e para mim se transforma em doçura e refresco. Mas o que mais me recria e agrada é ver a alma que, se ela funciona e sofre, tudo tem a intenção de agradar-me sozinho, sem nenhum outro propósito ou objetivo de recompensa. Mas, no entanto, o que torna a alma mais querida, mais bonita, mais amável, mais intrínseca ao ser divino é a perseverança nesse modo de agir, tornando-a imutável com Deus imutável. Porque se hoje tem, amanhã não, se uma vez tem um fim, outra vez não, hoje você tenta agradar a Deus, amanhã as criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã uma serva muito vil. Hoje ela se alimenta de comida deliciosa e amanhã de terra. Nossa, gente do céu. Uau! Não tem nem o que falar. É só ouvir de novo, se você quer ouvir. Vou continuar, tá, gente? 11 de junho de 1903, beleza da alma interior. Vamos para frente. 3 de julho de 1903, quem se entrega a Jesus em vida, Jesus se entrega a ela na morte e é isenta do purgatório. Minha filha, porque você se aflige por ser o mestre de todos vocês. E quando uma alma vem me fazer dominar sua mente, braços, coração e pés, o pecado não pode reinar. E se algo involuntário entra nela, sendo eu o mestre, a alma, estando sob a influência do meu domínio, está em uma atitude contínua de purgação e a deixa imediatamente. Além disso,
Sendo santo, é difícil para ela reter em si algo que não é santo. Além disso, tendo-me dado tudo de si na vida, é justiça que eu lhe dê tudo de mim na morte, admitindo-a sem demora a visão beatífica. Portanto, quem quer que se entregue a mim, as chamas do purgatório nada tem a ver com isso. Tá vendo, gente? O filho da divina vontade não vai para o purgatório. Tá aí respondida a nossa dúvida, quem tiver. 3 de agosto de 1903. Quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, mais adquire coisas sobrenaturais e divinas. E ele diz, quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, mais adquire coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais ela se despoja do amor próprio, mais adquire o amor de Deus. Quanto menos ela trabalha para conhecer as ciências humanas e provando os prazeres da vida, mais ela adquire o conhecimento das coisas do céu, a virtude, e mais as provará, convertendo seus amargos em doces. Em resumo, são todas as coisas que andam de mãos dadas, de modo que se nada parecer sobrenatural, se o amor de Deus se extinguir na alma, se nada for conhecido sobre as virtudes e as coisas do céu e nenhum sabor for sentido, o motivo é bem conhecido. Por causa do amor próprio. Por causa de ficar apegado nas coisas humanas, que é o que a gente vê as pessoas fazendo. No meio da pandemia, em vez de se apegar às coisas de Deus, estão se apegando às ciências humanas. Suécia, né? Apegando ao vírus, ao anticristo. Mas isso é do céu, é Deus que falou sobre o anticristo, é da Bíblia e tal. Mas a pessoa está investigando para saber quem é, quem não é, se é o Bill Gates, se é Fundação Gates, né? Se tem alguma coisa a ver, né? Se é dos Estados Unidos, se é não sei o quê, e fica só blá, 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 cogitando, e cadê Deus? Cadê a virtude? Cadê abrir mão das coisas naturais? Cadê abrir mão do sobrenatural, né? E adquirir coisas divinas, se despojar do amor próprio? Cadê? Né? Quanto menos ela trabalha para conhecer as ciências humanas e parar de provar os prazeres da vida, mais adquire conhecimento das coisas do céu. É isso que a gente está fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo, lendo o livro do céu, lendo as coisas de Deus, né? Tudo que a gente coloca no canal. É isso que a gente está fazendo, levando vocês para Jesus, para vocês conquistar essas coisas maravilhosas as promessas de Jesus para nós. Amém? 2 de outubro de 1903. Quem tenta se unir a mim, cresce em minha própria vida e desenvolve o enxerto feito por mim na redenção, acrescentando outros galhos à árvore da minha humanidade. Quem tenta se unir a mim, cresce em minha própria vida e desenvolve o enxerto feito por mim na redenção, acrescentando outros galhos à árvore da minha humanidade. Então, vamos lá. Quem está no caminho da virtude está na minha própria vida. E quem estiver no caminho do vício se encontra em contradição comigo. Minha encarnação enxertou a humanidade na divindade. O humano de Jesus, né? Representa o nosso humano também. Então, a minha encarnação enxertou a humanidade na divindade, para que a gente pudesse ter novamente o dom da divina vontade. E quem tenta se unir a mim, à vontade, né, na sua vontade, nas obras e o coração, tenta levar a vida de acordo com a minha. Pode-se dizer que cresce em minha própria vida e dá desenvolvimento ao enxerto feito por mim, acrescentando outros galhos à árvore da minha humanidade. Se então não se une a mim, além de não crescer em mim, não desenvolve o enxerto. Mas, como aqueles que não estão comigo não podem ter vida, então essa perdição se dissolve. Então, muito importante, muito lindo, né, para a gente poder ter, né, aí tem bastante coisa aqui que a gente vai passar para frente, tá? 3 de outubro de 1903, Jesus continua sua vida no mundo, não apenas no Santíssimo Sacramento, mas também nas almas que se encontram em estado de graça. Minha filha, no ato de abençoar minha mãe, também pretendia abençoar cada criatura, em particular e em geral, para que tudo fosse abençoado por mim, pensamentos, palavras, batimentos cardíacos, os passos,
os movimentos feitos para mim, tudo é corroborado com a minha bênção. De fato, eu lhes digo que tudo o que as criaturas fazem bem, tudo foi feito pela minha humanidade, para garantir que todo o trabalho das criaturas seja primeiro divinizado por mim. Além disso, minha vida continua real e verdadeira no mundo, não apenas no Santíssimo Sacramento, mas nas almas que estão em estado de graça, na minha graça. E como a capacidade da criatura é muito limitada, não sendo capaz de compreender tudo o que eu fiz, faço a minha reparação contínua em uma alma, no louvor em outra, agradecendo em outra o zelo pela saúde das almas, em outra os meus sofrimentos, e assim por todo o resto. Dependendo de quem me corresponde, eu desenvolvo minha vida neles. Portanto, você tem que pensar em quais dificuldades e dores elas me colocam, enquanto eu quero trabalhar nelas e elas não prestam atenção em mim. Então, olha que revelação, né? Que preciosidade de revelação. Que Deus, como que Jesus ele tem, né, atuado nas almas em estado de graça, né? Ele dizendo aqui que em cada uma, dependendo do escritório que ela faz, ele vive a reparação em uma, o louvor em outra, o sofrimento em outra, o zelo pela saúde em outra, né, pela saúde das almas, assim, na parte de saúde espiritual, né? De divulgar, né, esse conteúdo em outra, né? Dependendo de quem me corresponde, eu desenvolvo minha vida neles. Então, como a vida de Jesus é muito grande, é muita coisa, então cada pessoa, por ser limitada, ele dá um atributo para poder trabalhar. Uau, né? Que maravilha você poder ser usada por Jesus, né, para continuar a vida dele na Terra. É o que nós vamos fazer. 7 de outubro de 1903. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, implorar, proteger a humanidade. Aí ele diz, os anjos, quer obtenham ou não, sempre exercem seu ofício. Não se retiram do trabalho que lhe foi confiado por Deus, que é a custódia das almas. Apesar de verem que, apesar dos seus cuidados, diligência, indústrias, assistência contínua, as almas estão miseravelmente perdidas. Estão sempre lá em seus lugares, né? Os anjos sempre se mantêm, mesmo vendo que as almas estão perdidas ali, eles sempre estão em seus lugares. Nem se eles obtêm ou não maior ou menor glória a Deus, porque sua vontade é sempre estável para fazer o trabalho que lhes foi confiado. As almas vítimas são os anjos humanos. Então, se os anjos estão sempre lá, trabalhando, independente do que está acontecendo no mundo, as almas vítimas também são esses anjos humanos que devem reparar, impetrar, proteger a humanidade, e se obtêm ou não devem cessar do seu trabalho, a menos que estivesse protegido de cima, né? A menos que fosse algo impetrado por Deus, dizendo que não precisasse mais fazê-lo, né? É muito importante. 12 de outubro de 1903, significado da coroação de espinhos de Jesus, vamos passar para frente. 16 de outubro de 1903, a vontade divina é leve e quem a faz se alimenta de luz e se purifica. Minha filha, minha presença é um mar que não tem limites. E quem está na minha presença é como uma gota, preta ou branca, que está perdida no meu mar. Como você pode saber mais? Além disso, meu toque divino purifica tudo e o preto se torna branco. Então, por que você tem medo? Além disso, minha vontade é leve e sempre fazendo minha vontade, você se alimenta de luz, convertendo suas mortificações, privações e sofrimentos em alimentos de luz para a alma. Porque o único alimento substancial que dá vida verdadeira é o da minha vontade. E você não sabe que esse alimento é contínuo de luz. Mesmo que a alma contraia algum defeito, a purifica continuamente? Então, olha que interessante. Né? A vontade divina é leve e quem a faz se alimenta de luz e se purifica. Então, quando ele fala que a gota é preta ou branca, né? Quando está dentro da divina vontade, não se pode saber mais. Né? E o toque divino purifica e o preto se torna branco.
Então, assim, vamos ver o que ela falou para Jesus para a gente poder entender, né? Encontrando meu estado habitual, senti-me cheia de pecados e amargura. Ela sentiu-se cheia de pecados e amargura, onde se tornou um relâmpago no meu interior. E assim que vi meu adorável Jesus, mas na presença deles os pecados desapareceram. E eu temi dizer: meu Senhor, como na sua presença devo saber mais sobre meus pecados? E acontece o contrário, né? Desapareceram. Isso acontece muito comigo, gente. É impressionante. Eu não gosto, para mim confessar, eu tenho que ficar anotando meus pecados quando eu lembro. Eu tenho que ficar anotando e às vezes eu esqueço de anotar porque eu tô tão na correria de fazer o trabalho, de fazer tudo. E na hora que eu vou confessar, meu Deus, eu peço para Deus me ajudar porque eu não lembro dos pecados. Some da minha cabeça, gente. Sem brincadeira, some. E eu faço o exame de consciência todo dia. Todo dia eu peço perdão para Deus, todo santo dia para poder viver na divina vontade. Eu tenho muito medo de pecar e sair da divina vontade. Então, todo dia eu peço perdão para Deus. Todo dia eu tento lembrar, nas leituras que eu tô lendo, vem algum pecado, na mesma hora eu peço perdão, eu admito meu erro, minha fraqueza. E aí ele fala aqui, ó. Aí esses dias até uma irmã tava falando que ela tinha sonhado com umas coisas bem pecaminosas e não saía da cabeça dela aqueles pensamentos. Eu falei para ela assim, não, fique em paz, né? Oferece tudo para Jesus na divina vontade, que Deus sabe, Deus conhece seu coração, sabe que você não quer isso, que você não deseja isso. Então aqui tá dizendo, minha filha, minha presença é um mar que não tem limites. E quem está na minha presença, está buscando Ele. É como uma gota, preta ou branca, que está perdida no meu mar, como você não pode saber mais. Além disso, meu toque divino purifica tudo e o preto se torna branco. Então, por que você tem medo? Então, é a sua miséria, esse preto das suas misérias, né? Que você sabe que você tem essa dificuldade, que você tem ainda essa imperfeição, se torna branco, é purificado, porque você está na presença de Deus. Você está buscando essa divina vontade, você está de todo o coração. Né? Sabendo da sua limitação, mas você quer continuar. Por isso que eu falo para as pessoas, os 31 dias com Maria, Jesus não colocaria você nesse caminho se não fosse possível, se Ele não pudesse te encaminhar. Então aqui Ele está confirmando isso, né? Além disso, o meu toque divino purifica tudo e o preto se torna branco. Então, por que você tem medo? Por isso que a gente não tem que ter medo, a gente tem que continuar perseverante. Ele fala da perseverança. Tem que continuar do mesmo jeito que os anjos, né? Que acabamos de ler sobre os anjos que ficam no lugar. A gente vai ficar no nosso lugar, continuando a oferecer tudo para Jesus. Então, além disso, meu toque divino purifica tudo e o preto se torna branco. Então, por que você tem medo? Além disso, minha vontade é leve. É leve, gente, não é um peso. A divina vontade é leve e eu não consigo explicar isso para vocês porque é muito leve, né? Porque eu sei que no começo as pessoas elas precisam ver o impacto do que é a divina vontade, né? Igual Nossa Senhora põe. Então, à medida que as pessoas vão aprofundando, aí eu vou abrindo para as pessoas que a minha vida é uma beleza, né? A minha vida é uma graça de Deus. Os sofrimentos que eu tenho são doces. Eu acho muito leve a vida na divina vontade, muito leve, demais até, sabe? É muita paz, é muita felicidade. Eu falo para Jesus, meu Deus, né? E aí eu que fico colocando coisa na minha cabeça, minhoca na minha cabeça, falando, não, alguma coisa tá errada, eu tô vendo as coisas do jeito errado. Não é possível, por que é tão fácil, por que é tão simples? Eu não consigo sair da divina vontade, eu só penso nisso, eu rezo isso o tempo todo. Como pode? Eu achando que é difícil, né? E aí Jesus fica no meu coração falando pra mim, calma, você é quieta, você tá bem, tá tudo bem. E Ele confirmando ao meu redor, sempre confirmando as coisas ao meu redor, facilitando a minha vida. Eu falo, meu Deus, é mesmo muito leve demais. Então, confirmando aqui a palavra do Senhor, eu tenho que usar as palavras dele para explicar para vocês como é a minha vida, sabe, da divina vontade. Eu tenho que usar as palavras dele, porque eu não sei falar. Aí eu sempre lembro, assim, aproveito quando aparece algum trecho que ilumina, né, que ele mesmo falando para eu, porque se eu for falar, as pessoas não vão acreditar. Aí eu tenho que usar dentro do contexto da reflexão, para poder dar um exemplo para vocês, né.
Aqui, ó, a minha vontade é leve, sempre fazendo minha vontade, você se alimenta de luz, convertendo suas mortificações, privações e sofrimentos em alimentos de luz para a alma. Né? E sofrimentos, mortificações tem constantemente eu estou dizendo não para mim mesma, constantemente dizendo não às minhas paixões, né? Qualquer coisa que eu busco dizer não, as coisas das minhas imperfeições, o máximo que eu consigo. E porque o único alimento substancial que dá vida verdadeira é o da minha vontade, isso eu não tenho dúvida, eu não consigo viver sem isso. E você não sabe que esse alimento é contínuo de luz, mesmo que a alma contraia algum defeito, tá vendo? A gente tem muitos defeitos. A vontade divina a purifica continuamente. E você não sabe que esse alimento é contínuo de luz, mesmo que a alma contraia algum defeito, a purifica continuamente? Então é uma pergunta, né? Porque é real. 18 de outubro de 1903. O pecado é um ato oposto da vontade humana ao divino. O verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Esse trecho é muito bom, eu vou ler aqui rapidinho. Minha filha, você sabe o que forma o pecado? Um ato oposto da vontade humana ao divino. Imagine dois amigos em contradição. Se a coisa é branda, você diz que a amizade deles não é perfeita e justa, mesmo que em pequenas coisas, como amar e se contradizer. O verdadeiro amor é viver na vontade dos outros, mesmo à custa de sacrifício. Se o assunto é sério, não apenas não são amigos, mas inimigos orgulhosos. Tal é o pecado. Opor-se à vontade divina é o mesmo que tornar-se um inimigo de Deus, mesmo em pequenas coisas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Nossa, muito forte. Eu vou terminar, gente, que tá acabando a bateria do meu celular e meu carregador não tá aqui. 24 de outubro de 1903, a imagem da igreja. Passava à frente, que é muito grande o texto. 25 de outubro de 1903, a alma na graça se apaixona por Deus. 27 de outubro de 1903, a maneira divina de trabalhar é o único amor do Pai e dos homens. 29 de outubro de 1903, quando a alma imprimiu em si o fim da criação, Jesus a retribuiu com parte da felicidade celestial. Lindo. 30 de outubro de 1903, ensinamentos sobre a paz. Muito importante, muito importante. Aí eu vou terminar com esse trecho. Você ainda não quer terminar? Você quer que meu trabalho desapareça em você? Porque duvidando que você não esteja em paz, e sendo eu uma fonte da paz, sem vê-la em paz, você fará aqueles que a guiam duvidarem que não é o Rei da Paz que vive em você. Ah, você não quer ter cuidado? É verdade que faço tudo na alma, de modo que sem mim nada ela faria. Mas também é verdade que sempre deixo um fio de vontade na alma, que também pode dizer, faço tudo por minha própria vontade. Por isso, ficando inquieta, você quebra esse fio de união comigo e amarra meus braços sem que eu possa trabalhar em você, esperando até voltar em paz para retomar o fio de sua vontade e continuar o meu trabalho. Uau, meu Deus. Aí ele estava discutindo com ela aqui alguma coisa. Então, hoje de manhã, não vindo meu adorável Jesus, eu estava pensando no meu interior, quem sabe se era verdade que o nosso Senhor estava vindo, ou melhor, é o inimigo para me enganar. Como Jesus Cristo teve que me deixar tão feia, sem piedade. Agora, enquanto eu pensava nisso, por alguns momentos, ele apareceu, levantando a mão direita e pressionando minha boca com o polegar, me dizendo, cale a boca. E então seria bom que alguém que viu o sol, apenas porque ela não veja, dissesse que não era o sol que ele tinha visto. Não seria mais verdadeiro e razoável se ela dissesse que o sol se escondeu? Ela falando que Jesus sumiu, que deve ser o demônio, que deve ser o inimigo tentando enganar, dizendo que tudo que ela aprendeu não foi de Deus. Isso deixa Jesus muito bravo. E ele desapareceu, mas eu não o vi, mas senti que com as mãos dele estava tocando e esfregando a boca, a mente e as outras coisas, e ele estava me deixando toda brilhante. E como eu não vi, a mente continuou duvidando. Como eu não vi, a minha mente continuou duvidando. E ele se tornou visto, novamente acrescentou, você ainda não quer terminar? Você ainda quer continuar nessa dúvida? Você quer que meu trabalho desapareça em você? Porque duvidando, é aquilo que ele fala para Santa Faustina, ele não aguenta desconfiança, não aguenta.
Porque duvidando que você não esteja em paz, e sendo eu uma fonte de paz, sem vê-la em paz, você fará aqueles que a guiam, né, os padres, duvidarem que é o Rei da paz que vive em você. Ah, você não quer ter cuidado? É verdade que faço tudo na alma, de modo que sem mim nada ela faria. Mas também é verdade que sempre deixo um fio de vontade na alma, que também pode dizer, faço tudo por minha vontade própria. Né? Porque a pessoa, ela tem essa liberdade de falar que ela faz porque ela quer. Ela não depende de estar amarrada com Deus, vendo Ele o tempo todo. Ele deixa essa situação, né, de se retirar, um pouquinho de dúvida, para a pessoa dizer, não, eu quero estar nessa situação, eu quero viver essa... Né, a minha vontade quer estar na divina vontade, mesmo ficando com essa dúvida, mantendo essa dúvida na gente. Por isso, ficando inquieta, você quebra esse fio de união comigo e amarra meus braços sem que eu possa trabalhar em você, e eu fico esperando até voltar à paz, para retomar o fio da sua vontade e continuar meu trabalho. Então, essa dúvida, ele permite para a gente ficar, para que a nossa vontade se permaneça focada nele. De dizer não à nossa vontade humana, de duvidar e permanecer na vontade de continuar, de confiar, de esperar nele. É isso, tá bom? Então, ficamos unidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós, e até o volume 6, se Deus quiser.